canal. Hoje trago-vos a minha atualização do que é que ando a ler no mês de outubro. Eu como não fiz TBR para o mês de outubro, não tinha a percepção de quantos livros é que eu li, mas depois de pegar nos livros que andei a ler no mês de outubro, percebi que até li bastante para aquilo que eu achava que andava a ler. Vou começar por vos falar de uns livros que não é muito habitual a ver cá pelo canal, que são os livros de mangá. Este mês comecei a ler Naruto e eu já tinha visto parte da anime, só que decidi que queria fazer a coleção do Naruto e começar a ler e a acompanhar a história através dos livros. Então decidi adquirir 6 dos livros do Naruto para iniciar então esta minha coleção e já li 4 deles. Para quem não conhece a história do Naruto, isto conta-nos a história de um ninja, um aspirante a ninja, o Naruto, que tem como sonho tornar-se o maior ninja da sua aldeia e ser chamado de Hokage, que é o ancião que controla toda a aldeia. Tem uma história de vida bastante triste e ele perdeu os pais quando era muito novo. Depois nós vamos perceber também aqui que esta perda dos pais está também relacionada com a história da aldeia. E todas as pessoas não o reconhecem como sendo um membro da aldeia. E então ele vive aqui uma luta constante pelo reconhecimento dos outros e por conseguir que as suas aptidões se desenvolvam para que tenha mais reconhecimento dos outros anciãos. Quando ele vai para uma missão, quer ter sempre um papel fundamental no desfecho da missão, só que esta vontade de ele querer ser sempre mais e de querer conseguir sempre mais, acabam por fazer com que a sua trapalhice, que é o ponto fulcral da personalidade do Naruto, acabem por vir ao de cima e ele acaba sempre por fazer asneira e tentar e fazer com que uma coisa simples acabe por se tornar ainda mais complicada e que ele tenha que se desenbacilhar daquilo que ele próprio criou. É uma história deliciosa. É um mangá criado para jovens, comparado com o Death Note, que foi um mangá que eu já falei aqui. Isto tem uma premissa completamente diferente, tem uma vibe muito mais para jovens, mas acaba por funcionar para mim como um desbloqueador de leitura e também fazer aqui umas leituras muito mais leves, entre leituras mais pesadas que eu tenho aqui na minha TBR. Posso referir que se foram leituras 5 estrelas, todos estes 4 livros que eu já li no mês de outubro e estou ansiosa por continuar a ler estes mangás. No início de outubro comecei a ler um livro que foi uma cedência da Porta Editora e estamos a falar de todo o ar que nos rodeia. Já tenho vídeo opinião aqui no canal. Este livro não me convenceu na totalidade, porque este livro conta a história do próprio autor na procura, na investigação de um crime que aconteceu no passado e ele tenta aqui tentar descobrir o que é que se passou e porque é que este jovem foi assassinado. Aqui a história é uma história de não-ficção que acaba por se fundir com a própria vida do autor e depois nós vamos ter aqui relatos do próprio autor a relatar aquilo que ele está a viver no momento e por aquilo que ele está a passar de mais negativo na sua vida. O livro não me convenceu porque não houve um desenvolvimento de uma história em si, houve aqui oscilações na narrativa entre a vida do autor e aquilo que ele estava a investigar e isso não me convenceu na totalidade. Como o vídeo de opinião já está cá, também não me vou alongar muito, para mim foi uma leitura de 3 estrelas, não me convenceu na totalidade, apesar de eu achar que a premissa do livro era extremamente interessante porque não era um livro de ficção em que o que está a ser relatado não tivesse acontecido. O que está a ser relatado aconteceu, só que não foi desenvolvido, se calhar não na melhor forma para que eu tivesse gostado ainda mais do livro. Depois, também uma cedência da Porta Editora e também uma leitura de outubro foi o livro Flush, de Virginia Woolf. Este é um livro extremamente delicioso, muito dócil, que conta a história de um cão e da sua relação com a sua dona. O Flush é um cão que parece ter sentimentos à flor da pele e que consegue se colocar no lugar da sua dona e perceber aquilo que ela realmente necessita. É uma história muito amorosa, para quem gosta de animais vai adorar esta história. Acho que foi uma excelente leitura que eu realizei porque estava numa altura em que necessitava de um livro assim mais levezinho, com uma história mais levezinha. Este livro funcionou exatamente como isso. É um livro indicado para quem gosta de animais, para quem gosta de cães, para quem tem uma boa relação com os animais, vai adorar sem dúvida este livro. E fiquei aqui envolvida com esta relação tão amorosa entre o cão e a dona, que
li-o também de uma forma extremamente rápida. O livro também tem uma capa aqui que é muito linda, tem umas ilustrações muito bonitas que acabam por retratar aquilo que está a ser contado aqui no livro, e nós, enquanto leitores, iremos gostar imenso desta história por causa disso. Não é de todo um livro que eu sinta que faz parte daqueles livros que eu possa dizer que me marcaram como leitora, daí não ter dado também as 5 estrelas de leitura, mas foi um livro que eu gostei imenso de ler e que eu recomendo a leitura. Para mim foi uma leitura 4 estrelas e o Vida Opinião já está cá no canal. Depois, em outubro, e se calhar, e de certeza de todos os livros que eu li, para mim foi o livro mais emotivo e que mais me marcou, e talvez se calhar a melhor leitura que eu fiz em outubro. E estamos a falar de Miguel Sousa Tavares e O Último Olhar. Este foi o último livro criado pelo autor. Miguel Sousa Tavares é, sem dúvida, um autor que eu mais gosto e tinha que ler este livro, e li-o também juntamente com o grupo das Bambinas, embora eu tenha feito um bocadinho de batice e li antes de que o grupo tivesse terminado a leitura anterior que estavam a realizar e pegado neste livro. O Vídeo Opinião ainda não está cá no canal, também por respeito ao grupo com o qual me comprometi a ler o livro, e entretanto também irá sair, e tenho-vos a dizer que o livro também o Vídeo Opinião também é extremamente emotivo, e eu irei aqui desvendar todas as pequenitas coisas que este livro me fez pensar, porque este livro conta a história de 2 personagens, o Pablo e a Inês. O Pablo é um idoso que viveu momentos da guerra extremamente marcantes e que condicionaram toda a sua vida. E ele é espanhol e viveu a Guerra Civil Espanhola do lado da força que perdeu essa guerra. E teve que se refugiar e ser um exilado desta guerra, e fugiu para a França. De lá, ele, como era um refugiado de guerra, foi colocado num campo de concentração numa outra província, e aqui viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial e dos campos de concentração nazi. Isto tudo está aqui retratado na vida do Pablo, e quando nós achamos que ele não poderia viver nada de mais grave, dá-se então a pandemia em 2019, e ele vê-se aqui também envolvido dentro desta prisão que foi a pandemia. Inês é uma jovem médica que vive uma relação de fachada e tem uma carreira promissora enquanto médica. Ela tem uma relação amorosa e secreta com um jovem médico italiano que acaba por levar logo com aquelas mudanças todas correspondentes à pandemia que foi vivida em Itália. Ela, como espanhola e como médica espanhola, irá viver depois também aqui esta pandemia em Espanha, e irá fazer voluntariado dentro de um lar de idosos onde está Pablo. Então ela aqui irá se encontrar com o Pablo, irá acompanhá-lo nesta vivência que foi a Covid-19. Este livro para mim foi extremamente emotivo, porque eu também trabalhei num lar nestes momentos de infecção e de contágio e de mudanças que tiveram que ocorrer neste contexto, e para mim foi um livro que me marcou imenso. Eu irei explicar ainda mais este sentimento que foi ler aquilo que esta história estava a trazer, e tenho-vos a dizer que para mim foi uma leitura 5 estrelas e que eu fiquei embrenhada com o livro desde o início ao fim, e que li também de forma muito rápida. Depois, como eu estava a precisar de um livro de descomprimir desta leitura tão pesada, eu li Heartstopper. E este livro é uma novela gráfica que vários colegas aqui do BookTube já ouviram e que adoraram. Eu gostei imenso da história, gostei imenso de conhecer aqui o Charlie, e neste envolvimento de relação com um jovem, e a descoberta aqui da sexualidade por parte do outro jovem que sempre se achou heterossexual e que descobre que se calhar está a desenvolver sentimentos por um jovem do mesmo sexo a quem ele achava que iria ser só uma relação de amizade. E gostei imenso da história em si. Quanto às ilustrações, não foram de todo do meu agrado, e eu acho que isso deveu-se também ao facto de, como eu ando a explorar muito o campo dos mangás, estas ilustrações, como não estão cheias de pormenor,
eu acho que não fizeram todo o sentido para mim, e daí que eu não tenha considerado que isto aqui fosse um livro para 5 estrelas, como para a maioria dos leitores deste livro. Comparado também, e esquecendo que isto não é um livro de mangá, comparado também com uma novela gráfica que eu vi este ano e que é A Balada para Sofia, este não tem as mesmas ilustrações, e daí que eu acho que o trabalho gráfico dele também não esteja totalmente bem conseguido. O livro é envolvente, acho que depois também aqui é um sentimento agridoce, porque o livro vê-se tão rápido. Eu acho que li este livro numa hora e no fundo nós estamos a comprar um livro para o ler também de uma forma tão rápida. Se bem que é um livro com bastantes ilustrações, é uma novela gráfica e será um livro para ser lido posteriormente, e que eu também gostei e faço questão de ler a continuação desta obra. Para mim foi uma leitura 4 estrelas. Depois, em outubro também li O Tempo entre Costuras, de Maria Duenhas. Esta foi uma obra gentilmente cedida pela Porta Editora e tenho a dizer que é uma leitura extremamente pausada. A narrativa deste livro e o enredo deste livro não é um enredo que estejam sempre a acontecer coisas. Os acontecimentos deste livro vão se desenrolando pausadamente e a leitura deste livro também necessita de bastante tempo para ser realizada. Demorei perto de 2 semanas a concluir a leitura deste livro, mas gostei imenso do livro em si. Isto é um romance histórico, conta-nos a história de Cira. Cira, que é uma jovem aspirante modista, que com uma possível guerra a ser desenvolvida, a economia começa a ter as suas reações e parte das lojas e dos negócios que existem em Espanha começam a fechar e ela deixa de ter trabalho. Ela junta-se aqui com um homem e foge com ele para Marrocos. Este homem acaba por não ter uma postura muito correta com ela e acaba por lhe roubar toda a fortuna que ela herdou do seu pai. E ela vê-se sem nada em Marrocos e com uma dívida enorme criada por este seu amante. Com a guerra a explodir em Espanha, ela não consegue regressar ao país e tem que arregaçar as mangas em Marrocos e tem que encontrar uma forma de sobreviver e de fazer face às dívidas que estão em seu nome. Ela conta aqui com a ajuda de várias personagens que também serão depois muito importantes para aquilo que ela irá viver em Marrocos. Cira, como se vê então desesperada por encontrar aqui uma forma de sobreviver a estas contrariedades que teve em Marrocos, ela irá desenvolver um ateliê de costura e aqui encontrar e trabalhar conhecimento com mulheres de outras nacionalidades. Isto não é um spoiler porque está aqui referido na contracapa. Ela irá receber o convite para ser uma espia do governo inglês e perceber junto das suas clientes alemãs se o seu país, Espanha, porque ela depois terá que regressar à Espanha, pretende integrar-se na guerra junto de Inglaterra ou então junto dos alemães. E no fundo a história depois baseia-se em torno disto. Cira terá de tentar descobrir de que lado é que o seu país estará disposto a lutar nesta guerra. Eu gostei imenso desta personagem, gostei imenso deste livro, apesar de ele ser bastante pausado. Gostei imenso da história, da forma como a história estava a ser desencadeada e como é que aquilo estava a fazer sentido também para mim. Só que o facto deste livro também retratar parte da Guerra Espanhola e posteriormente parte da Segunda Guerra Mundial, algo que também foi puxado no livro O Último Olhar de Miguel Sousa Tavares, acho que o facto deste livro também ser tão pausado e haver tantas descrições e tantos acontecimentos aqui presentes fez com que eu não conseguisse dar mais do que 4 estrelas ao livro. Gostei imenso da história, faço questões de ver a continuação deste livro. Acho que foi uma excelente leitura que eu realizei, mas comparado um livro ao outro e havendo aqui estes retratos históricos num livro e no outro semelhantes, gostei muito mais das descrições que foram realizadas no Último Olhar do Miguel Sousa Tavares, e acho que isto se deveu também ao facto de os acontecimentos serem desenvolvidos de forma mais rápida. Contudo, este livro pretende retratar mais esta questão da Segunda Guerra Mundial e deste papel que a Cira teve como espia, e daí que também necessite de mais narração e mais descrição para nós leitores o livro faça sentido.
Depois, para terminar as leituras de outubro, e terminei agora no primeiro dia de novembro, por 50 páginas que não consegui terminar ontem, em outubro, estou-vos a falar de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu já tinha tentado ler este livro há bastantes anos, não consegui entender nada desta história e tinha suspenso a leitura. A Catarina, da Farmácia Literária, decidiu criar um projeto para juntarmos e lermos esta leitura em conjunto e partilharmos aquilo que estávamos a sentir com este livro de Gabriel Garcia Marques. Este é um livro que conta-nos a história de uma família, a família Buendia, e do seu refúgio em Macondo e de toda a vida que eles levaram em Macondo. Isto é uma história sobre gerações. Parece que à medida que as gerações vão surgindo aqui, parece que nós continuamos a ler a mesma história que estávamos a ler nas primeiras gerações desta família. E para mim aquilo começou a ser muito confuso na leitura, porque houve uma parte em que eu já nem identificava quem era o Aureliano que estava aqui a ser retratado ou quem era o José Cárdio que estava aqui a ser retratado. O livro fez-se sempre acompanhar por uma árvore genealógica. Eu precisei mesmo de uma árvore genealógica para conseguir ler este livro. E o livro um livro como retrata muito o realismo mágico e os acontecimentos que tem esta família e a forma como estas pequeninas coisas vão acontecendo nesta família. E eu senti que o facto de eu não ser muito ligada ao realismo mágico, o livro não tivesse me conquistado na sua totalidade. Comparado com as outras leituras que eu realizei no mês de outubro, para mim foi uma leitura de 3 estrelas. Eu, apesar de compreender que este livro tenha aqui bastante trabalho literário e seja uma obra literária de excelente nível, não me conquistou enquanto leitora e não faz parte daquilo que eu consiga gostar. O vídeo opinião ainda não está cá no canal, entretanto também irei gravá-lo para poder partilhar convosco tudo o que senti ao ler este livro. Foram estas as minhas leituras de outubro, comparado com as de setembro foram muito melhores. Tive aqui algumas leituras de 5 estrelas, tive 2 de 3 estrelas, o 100 anos de solidão e todo o ar que nos rodeia, mas considerei que foi um excelente mês de leituras. Espero que o mês de novembro supere este e que tenha mais leituras de 4 e 5 estrelas. Deixem ficar aqui na caixa de comentários se já viram alguma destas obras, se pretendem as ver, e quanto a nós, encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!